Últimas notícias do São Paulo. Vou te contar sobre a renovação do lateral esquerdo das categorias de base, o Guilherme Reis, trazer detalhes sobre a situação do Antony, dar uma desmentida lá na imprensa espanhola e trazer alguns pontos importantes. Vou te falar também do Luca voltando a ser relacionado para uma partida do São Paulo Futebol Clube e como o Luiz Gustavo tem sido importante nos bastidores. Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube? Luca está entre os relacionados para a partida contra o Internacional. Depois de se recuperar de uma lesão na parte posterior da coxa, o atacante está de volta e poderá ser opção para o técnico Hernan Crespo na partida contra o Internacional, né? O São Paulo tem muitos desfalques para essa partida, né? Tem o Ferreirinha e o Alan Franco, ambos estão suspensos, o Wendel também fica de fora por conta de uma contusão, então agora ele vai ter, o treinador Crespo terá mais uma opção para o sistema ofensivo, né? O Luca aqui até se assemelha ali um pouco em relação ao Ferreirinha, em relação a algumas características, né? O Luca ainda pode, quem sabe, ser um jogador até mais completo do que o Ferreirinha, porque ainda está em formação, o Ferreirinha já tem 27 anos, só que aí agora o Luca vai ter uma oportunidade, quem sabe aí, de ser importante aí para o técnico Hernan Crespo. É a primeira partida que o Luca pode realmente ter minutos, né? Ele ainda não teve minutos no profissional com o Crespo. Já com o Zubeldia ele já vinha, né, começando a ter ali alguns minutos, entrou contra o Libertad na Libertadores, aí depois teve aquela contusão que o tirou um pouquinho, ele retorna, jogou um pouquinho contra o Bahia e foi titular na última partida do Zubeldia no comando do São Paulo naquele fatídico jogo contra o Vasco da Gama, que acabou culminando aí na saída do técnico Zubeldia, que ainda não assinou a rescisão de contrato. Preciso ver como é que está essa situação, mas até onde a gente sabe ainda não houve esse acordo com o Zubeldia. Mas aí agora o Luca vai ser uma opção para o Crespo. O Henrique Carmo também acabou viajando, né? Então são duas opções aí do sub-20 do São Paulo que não vinham tendo tanto espaço e agora podem, quem sabe, né, ter minutos aí, os seus primeiros minutos com o técnico Hernan Crespo. O Henrique Carmo também ainda não chegou a jogar nenhuma partida, ele voltou aos relacionados na partida contra o Atlético Paranaense. E aí, quem sabe agora, né, ele possa ter minutos também. São dois jogadores que estavam crescendo muito com o Zubeldia, mas com o Crespo ainda não conseguiram convencer, até por conta de uma adaptação de função, né? Algo que o Ferreirinha, ele conseguiu lidar muito bem, né? De sair da função mais de ponta para uma função de atacante mesmo, para uma dupla de ataque, é uma diferença significativa. O Luca e o Henrique Carmo, o Lucas Ferreira também ainda estão se adaptando nesse novo modelo, nesse novo esquema de jogo, já que eles vinham jogando muito, de uma maneira muito recorrente como pontas, né? Agora eles vão ter que se adaptar nessas funções de atacantes. Eu sei que muita gente pede até eles de alas, mas o Crespo não tem gostado muito dessas opções não, tá? Eles estão brigando mesmo por espaço lá na frente, como dupla de ataque, ali estão brigando espaço com André Silva, Luciano, Ferreirinha, Tapia, Dineno, Lucas Ferreira. Então aí vem nessa hierarquia de atacantes hoje do São Paulo Futebol Clube. Você gosta do Luca? Você acha que ele merecia uma oportunidade ali, quem sabe, de entrar no decorrer da partida contra o Internacional? Quero muito saber a sua opinião, deixe aqui nos comentários. Aproveitando para você se tornar membro deste canal, para você ter conteúdo exclusivo, tá? Sim, tem vídeos exclusivos para os membros do canal, mais ou menos ali quase todos os dias a gente está soltando uma informação exclusiva em vídeo aqui para os membros do canal. Tem o nosso grupo também no WhatsApp, 24 horas por dia, que além de muita informação, informações exclusivas, bastidores, eu não tenho mistério ali com os membros não. Além de tudo, a gente está criando uma comunidade bem legal, a gente está batendo um papo bem bacana todos os dias ali, então conto muito agora também com a sua audiência lá no nosso grupo de membros. É só você conhecer aqui os nossos planos e tem esses e mais outros inúmeros benefícios. Bora continuar trazendo mais informações sobre o nosso tricolor paulista. Guilherme Reis, lateral esquerdo titular do São Paulo na última copinha, renovou seu contrato. Ele tinha vínculo com o tricolor paulista somente até o término de julho, né, até o dia 31 de julho, e existia até uma expectativa nos bastidores desse contrato até não ser renovado.
porque depois ali da copinha, né, teve ali o período de férias e aí retorna ali o início da temporada do sub-20. O Guilherme Reis ele foi perdendo espaço, ele foi deixando de ser aproveitado pelo técnico Alan Barcelos. Ele chegou a ter uma lesão muscular que o tirou de um período importante, né, deste início, só que aí depois a gente não teve mais atualizações, se teve alguma contusão ou não nesse sentido. Até a gente foi apurar ali algumas situações que de fato, né, ele sofreu ainda, além daquela lesão muscular, ele teve ali outros problemas físicos, mas que de que o São Paulo entende que é um jogador que renovando esse contrato pode acabar recuperando o espaço dentro do sub-20, né? Hoje o São Paulo tem o Nicolas, que está se destacando bastante, tem o Marques Riquelme também, que é uma outra promessa ali também do sub-20, que tem também tido minutos, né? O Nicolas às vezes joga mais adiantado, o Riquelme fica mesmo como uma opção somente pela lateral esquerda, então agora o Guilherme Reis, vamos ver se ele vai ter oportunidades mesmo, ou se o São Paulo renovou esse contrato para emprestá-lo para outra equipe, para ele ter minutagem, para ele ter rodagem, algo que aconteceu, por exemplo, com o próprio Ibali, que está emprestado lá no Retrô. Ele renova esse vínculo agora, tem uma multa lá no teto, são mais de 300 milhões ali na sua multa contratual. Ele foi titular na Copinha, né, deste ano, e chegou a jogar por 6 partidas, anotou um gol. Ele esteve também entre os relacionados. Vocês vão lembrar na primeira partida do São Paulo no Campeonato Paulista, o Guilherme Reis estava ali entre os relacionados para aquela partida contra o Botafogo, né, onde o São Paulo mandou para o campo ali o Cubeiras, né, para armar o time, e aí teve vários jogadores da base, o time que, por exemplo, começou com o Henrique Carmo, teve o próprio Matheus Alves, que teve minutos, o Hugo Leonardo, o Rian Francisco foi titular naquela partida, alguns jogadores como o Arboleda e o Ferrarese retornaram ali para completar aquele time, o Rafael também, então foi um bem mesclado ali para aquela estreia, e o Guilherme Reis fez parte. Então, vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos para ver se o Guilherme vai continuar realmente no sub-20, vai buscar espaço, ou se ele realmente será emprestado aí, mas pode ser uma opção, né? Agora até com o Enzo Dias acabando, o Enzo Dias não, né? O Wendel tendo essa lesão, agora o São Paulo só tem o Enzo Dias e o Patrick, quem sabe o Guilherme Reis pode subir, ou o Nicolas pode acabar subindo, o Marques Riquelme, que também aspirava bem, o Nicolas acho que até de ala vai se dar muito bem, porque ele é um jogador mais ofensivo, até joga até numa segunda linha no sub-20. Mas sobre o Guilherme Reis, o que você acha? Deixe aqui nos comentários. Bora continuar trazendo mais informações, a gente tem que precisar falar do Antony, né? Para falar do Antony, surgiu na imprensa espanhola uma informação que a gente vai acabar desmentindo, odeio falar a palavra desmentir, mas é porque realmente não tem nenhum fundamento. Mas a gente vai destrinchar também um pouquinho mais detalhes sobre o Antony. Saiu lá na imprensa espanhola, me foge agora o portal, mas era um portal até que tinha mais de 130 mil seguidores no X, por exemplo. Então tem a sua relevância. Ele tinha noticiado que equipes da Arábia Saudita, o Botafogo e o São Paulo entraram em contrato para contratação realmente do Antony. E aí causa espanto, né? Por mais que tenha ali uma estranheza, eu até olhei o perfil e falei, caramba, é um perfil grande, né? Mas a gente vai apurar, porque vai que, né? Vai que, sei lá, o jornal espanhol conseguiu ali um furo de reportagem monumental, mas a gente foi checar e realmente não houve nada disso. O que houve realmente um contato da parte do São Paulo foi para entender a situação do Antony, monitorando a possibilidade de ganhar uma grana em relação a isso, né? O São Paulo monitora, o São Paulo pergunta ali, pô, a gente tá sabendo aqui que você... Isso é para vários jogadores, tá? Pô, a gente tá sabendo aí que vai rolar uma negociação, porque como é que vocês acham que tá? Vai rolar mesmo? Até para o São Paulo entender se pode pintar um dinheiro no caixa nos próximos dias, nas próximas semanas. Então, por exemplo, como é que tá surgindo aí, por exemplo, só um exemplo, tá, de conversa. Pô, o Antony tá surgindo aí no Al Nassr. Como é que tá aí? Pô, eles querem pagar à vista. À vista, então o São Paulo já sabe que se pagar à vista, já terá o dinheiro bem próximo. Ou senão, ó, eles vão fazer, a ideia deles é fazer um parcelamento dessa forma. Então o São Paulo tenta entender e monitorar a situação para ver se a grana do mecanismo de solidariedade pode entrar ainda nessa temporada, por questões financeiras e tudo mais. Então, o contato por parte do São Paulo foi isso, não para a contratação em si do Antony. O São Paulo está monitorando essa situação, o Antony, ao que tudo indica, não deve ficar no Manchester United, até teve a pré-temporada se iniciando lá no clube inglês, o Antony não está fazendo parte, né, dessa pré-temporada, o Real
Betis ainda tenta a permanência dele, mas está muito difícil essa situação, até por questões financeiras o Betis não tem o poderio financeiro para bancar essa contratação do Antony no primeiro momento, mas está tentando ali negociar. Outras equipes do futebol europeu também monitoram a situação e prometem uma oferta. E equipes da Arábia Saudita ali, o fundo saudita ali, né, com os quatro grandes ali da Arábia Saudita, o Al Nassr, o Al Ahly, o Al Hilal e o outro, o Al Ittihad, lembrei. Esses quatro clubes ali que são, né, desse fundo saudita estariam de olho aí na situação do Antony, prioritariamente até para o Antony jogar no Al Nassr, mas ainda não tem nenhum encaminhamento nesse sentido, mas o São Paulo tá de olho aí porque o Antony não deve ficar no Manchester United e ainda, né, tem esse mês de agosto por inteiro ainda para vir uma proposta para definir essa situação do Antony e aí quem sabe o São Paulo capitalizar em relação aí ao mecanismo de solidariedade da FIFA, tá? Antes da gente ir para a nossa última informação, aqui embaixo na descrição tem o link da Ola Esportes para você poder acompanhar a partida entre São Paulo e Internacional ao vivo e de graça. É só você criar sua conta gratuita na Ola Esportes e você vai poder acompanhar todos os jogos do São Paulo, tá? Hoje a transmissão é da Amazon Prime, então nem todo mundo tem a Amazon ali. Então se você clicar aqui no link, a partir das 8h30 já vai estar lá aberta a transmissão lá na Ola Esportes para você poder acompanhar essa partida ao vivaço e de graça. É só você clicar aqui, é um aplicativo bem completo, ainda tem informações, tem estatísticas. Confesso para vocês que é um aplicativo bem completo. Conto aí com vocês clicando no link e quero também saber o feedback de vocês em relação aí ao Ola Esportes, tá? Bora fechar o vídeo de hoje e você aí poder curtir o seu domingão tranquilo e pro seu domingão aí aproveitar bastante e voltar mais tarde, tá? A gente vai ter 7 horas, vai ter o vídeo, 7 horas você está vendo esse vídeo, tá? Hoje não vai ter vídeo para os membros, mas 5 horas a gente volta com mais informações do São Paulo. O jogo do São Paulo é 8h30, então às 7 horas a gente abre a nossa live de pré-jogo para a gente bater um papo, para falar bastante sobre essa partida. Fechando essa questão do pré, vai para a Rádio Futimais para você poder acompanhar a transmissão, aí você põe a transmissão em áudio na Rádio Futimais e assiste ali na Ola Esportes no vídeo. E aí, o juiz apitou, por volta de 10h30, você volta para cá para a gente trazer o nosso pós-jogo e a gente bater aquele papo maroto. Belezinha? Luiz Gustavo tem sido muito importante nos bastidores do São Paulo e tem sido um exemplo de liderança para muitos. O Luiz Gustavo está se recuperando do tromboembolismo pulmonar, tem treinado com o grupo já, né, mas ainda fazendo ali alguns trabalhos com uma certa restrição, por exemplo, não pode ter contato e tudo mais, então ele ainda está aguardando, é muito mais uma questão médica do que propriamente algo relacionado ao futebol, então ele ainda precisa desse aval médico para, ó, não, ele já pode treinar com o grupo, já pode tudo, já pode voltar, então ele ainda está aguardando toda essa situação. A expectativa é até o fim de agosto ele já poder começar a treinar pelo menos com o grupo e aí já ficar disponível para as partidas. Só que o Luiz Gustavo ele tem sido uma espécie de principal liderança hoje no grupo. Ele é um jogador que ele tem uma voz muito ativa, ele até para nós de fora, né, pode não parecer para o torcedor essa liderança gigantesca que é o Luiz Gustavo, mas nos bastidores ele é uma liderança muito forte, até com algumas pessoas, com várias que a gente conversa, né, um relato de várias pessoas, então a gente pode tirar isso como realmente uma verdade, de que com a saída do Rafinha, o Luiz Gustavo ele assumiu de maneira natural essa liderança, e quando eu digo natural, é bem natural mesmo, porque o Luiz Gustavo ele chega na temporada passada, né, no São Paulo, então ele não ele não fez parte daquele time que foi campeão da Copa do Brasil, ele chega após título da Copa do Brasil, o único título que ele tem pelo São Paulo é a Supercopa do Brasil no começo do ano passado, e aí, já na sua primeira temporada, ele foi já sem precisar pressionar, sem precisar forçar nada, ele foi, né, com a sua experiência, ele é um jogador, hoje o jogador mais experiente do grupo, é um jogador que já passou por maus bocados, esteve no 7-1, por exemplo, da seleção brasileira, mas também em um Bayern de Munique vitorioso, então é um cara que viveu muito do mundo do futebol e foi adquirindo essa liderança. E foi uma coisa muito natural, ele chegou no São Paulo, ele aos poucos, ele não foi nada forçado, ele não foi intimando ninguém, ele aos poucos ali no dia a dia,
naturalmente foi conquistando o grupo e, assim, nas rodinhas ali de conversa das lideranças, em 3, 4 meses ele já estava fazendo parte, ele já foi um cara que dominou ali o vestiário nesse quesito. O Rafinha, assim, todo mundo que a gente conversa, o Rafinha era uma liderança, assim, diferenciada, era realmente um cara que nasceu para ser líder. Tanto é que realmente ainda faz falta hoje no vestiário ter alguém como o Rafinha. Mas sem a presença do lateral direito, o Luiz Gustavo assumiu esse posto de maneira natural, foi quase que uma linha natural das coisas. E hoje o Luiz Gustavo é essa principal liderança. Então, ao lado do Lucas, claro, né, do Caleri, do próprio Arboleda também tem a sua liderança, o Alan Franco, né, o Luciano, então são o Lucas, são jogadores, tem ali o grupo das lideranças, mas o Luiz Gustavo hoje talvez ele seja o grande cara ali na liderança do grupo. Ele é sempre ouvido, ele é sempre respeitado, todo mundo ali entende que o Seu Madruga, até o pessoal fala que ele parece um pouquinho comigo, eu não acho não, tá? Eu acho que é doideira isso aí, essa é mais, acho que é mais pelo bigode. Mas o Luiz Gustavo ele tem uma liderança muito forte dentro do clube e mesmo nesse período que ele esteve fora, que ele não podia nem treinar normalmente, que ele não podia nem ir para o CT, que ele tinha que ficar em repouso, e ele voltando também, ele tem ido para os jogos, ele tem sido participativo, quando o time vai viajar antes da viagem, se ele não vai, ele tá ali para dar a última palavra de incentivo, no grupinho lá do WhatsApp dos jogadores, ele é um dos que mais fala ali em termos de liderança e tudo, dando apoio para todo mundo, pô, bom jogo para todo mundo, vambora, vambora, vambora. Então ele é um cara que tem ajudado muito nessa questão de liderança, inclusive ele foi um dos precursores da ideia dos jogadores do São Paulo irem mesmo não os relacionados, irem cada vez mais para os jogos, e isso contaminou o Henrique Carmo, teve jogo que ele não foi relacionado, ele foi para o jogo. O Dineno, no último jogo na Copa do Brasil, ele não estava entre os relacionados, mesmo assim ele foi para o Morumbi. Lucas, Caleri, até o Hugo Leonardo, o volante que inclusive a gente vai trazer informação durante a semana sobre o Hugo Leonardo, sobre a previsão de retorno dele, até o Hugo Leonardo ele também tem ido para os jogos, então essa liderança, essa ideia, essa iniciativa foi contaminando geral e muito também passou pela ideia do Luiz Gustavo. Logo logo a gente deve ver o Luiz Gustavo dentro de campo com a camisa do São Paulo. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje, deixe seu like, seu hype, inscreva-se no canal e se torne membro. Lembrando, quando a gente chegar à marca de 10 mil inscritos, a gente vai sortear a nossa camisa autografada do Luiz Fabiano. Um abraço para todo mundo, até a próxima, bom domingão. Aguardo vocês mais tarde, que tem muita coisa aqui ainda. Tchau!